E esse exercício número 5, ele mostra o seguinte, ó. Ele mostra aí um texto que ele discorre sobre o carbonato de cálcio, né? Mais conhecido entre os químicos como CaCO3, porque ele é CaCO3, a fórmula dele, né? Nós químicos chamamos de CaCO3. O CaCO3 pode ser encontrado na natureza de duas formas. Quando o carbonato de cálcio ele se acumula, né, ao longo de milhares, milhões de anos no solo, ele dá origem a rochas sedimentares. E essas rochas a gente chama de calcário. Agora, se esse calcário, turma, se ele descer por uma profundidade muito grande, né, na crosta terrestre, e ele sofreu uma influência de pressão e temperatura, de movimentos de placas tectônicas, ele vai dar origem a uma rocha metamórfica, que a gente conhece por mármore. Aí você fala, quer dizer que calcário e mármore é a mesma coisa? Eles têm a mesma constituição química. Acontece que o calcário, quando ele resolve dar uma volta perto da Terra do Capeta, ele fica com uma pressão e uma temperatura muito alta, e isso acaba mudando a constituição dessa rocha sedimentar e dá origem ao mármore, tá? Mas ambos são carbonatos de cálcio, tá? Tanto a rocha sedimentar, que é o calcário, quanto a metamórfica, que é o mármore, eles têm importantes aplicações industriais e comerciais, né? Por exemplo, o mármore é usado tanto na construção civil, como para fins estruturais e ornamentais, né? Você pode fazer colunas de mármore, você pode fazer um revestimento de mármore também, né? Já o calcário, ele é usado como matéria-prima em diversos processos químicos, entre eles a produção da cal. Você fala, mas a cal é só para caiar a parede? Não. A cal, turma, é para fazer cimento. E hoje em dia, a gente tem aí na nossa civilização, né? A gente tem uma profusão de grandes construções, construções gigantescas, né? Com base na nossa população também gigantesca, e a gente precisa de muito cimento. Então, o calcário ele é importante por conta disso. Bom, considerando o papel do mármore na construção civil, é de suma importância conhecer a resistência desse material, né? Em relação a desgastes provenientes de ataques de ácidos de uso doméstico. Hoje em dia, quase ninguém mais usa a pia de mármore, porque se você faz um suco de laranja, se você faz lá muita salada com tomate, que também é ácido, e você tempera aquela salada de tomate ou outra coisa com vinagre em cima da bancada de mármore, ela vai sofrendo um desgaste ácido com o tempo. O carbonato, turma, quando ele entra em contato com ácido, ele libera CO2. É o mesmo efeito do comprimido efervescente. Então, a pia de mármore, ela vai sofrendo um desgaste com o tempo, tá? O que o pessoal usa mais comum? Granito. O granito ele é mais resistente a esses ácidos domésticos, tá? Perdão, um outro ácido doméstico que a gente poderia ter é o suco gástrico, mas eu sei que ninguém vai vomitar em cima da pia da cozinha, né? Porque seria o ácido mais forte aí que a gente teria em casa, né? Mas o pessoal está optando por outros materiais. Então você tem pias de aço inox, pias de corian, que é o material sintético mais resistente, né? E além de ser de granito. Em estudos de reatividade química, foram realizados testes sobre a dissolução do mármore. Então, nesse teste do exercício 5, eles pegaram pedaços de mármore e eles submeteram ao ataque ácido com ácido acético e ácido clorídrico, né? Agora, quais foram as condições dos testes, né? Eles pegaram ácido acético e clorídrico sempre na mesma concentração, 6 molar, e sempre com o mesmo volume, 15 ml, tá? E para esses testes, eles pegaram sempre a mesma massa de mármore, 1 grama. Então, imagina, por exemplo, eles pegando lá um tubo de ensaio, colocavam 1 grama de mármore dentro de um tubo, e num tubo eles colocaram ácido acético em 15 ml de volume e 6 molar. Aí no outro tubo, eles colocam ácido clorídrico com o mesmo 1 grama de mármore, tá? Só que aí, nesse estudo, eles fizeram uma variação. Eles variaram o quê no teste? A temperatura
e eles variaram o estado de agregação. O que é o estado de agregação? Alguns testes eles fizeram com material mais agregado, com um pedaço maciço, e outros eles desagregaram o material. O que é desagregar o material? Você triturá-lo, é você moê-lo e transformá-lo em pó. Então foi isso que eles fizeram em alguns testes, tá? Então você tem lá em vários testes, em alguns testes você tem o mármore em pedaço, 1 grama, outros você também tem 1 grama de mármore, só que ele está em pó. E aí, alguns testes eles fizeram com ácido clorídrico, outros com ácido acético. Outros eles aqueceram a 60 graus e outros eles resfriaram a 10 graus Celsius. E aí, turma, ele pergunta no item A. Com relação aos experimentos, pode-se afirmar que, né, no item A, os experimentos 5 e 6, eles apresentam a mesma velocidade de dissolução, né, que ele está se dissolvendo do mármore, porque a superfície de contato, lembra da superfície de contato? Lembra do sabão em pó, do sabão em pedra, né? Porque a superfície de contato de um sólido não afeta a velocidade de uma reação química, né? Será que não afeta, turma? Você fazer uma reação química em pó e uma reação química com pedação maciço, não afeta a velocidade da reação? Claro que afeta. Tá falso, né? Falso. Então, se você faz uma reação como a 5 e 6, se você faz a reação em pó, a reação 5 ela é muito mais rápida que a reação 6, que é feita em mármore maciço, tá? Então, a alternativa A, ela está redondamente incorreta, tá? Por conta disso. Por causa que a reação 5 é muito mais rápida que a reação 6. Por que mesmo? Porque a reação 5, ela tem no componente de mármore uma maior superfície de contato, porque o material está em pó, tá? E na reação 6, no experimento 6, a superfície de contato é menor, porque ele está na forma de um pedaço maciço. Eu vou explicar esse exercício, depois eu abro para dúvidas, tá bom? No item B, ele fala lá, o experimento 1 ocorre mais rapidamente, o experimento 1 ocorre mais lentamente que o 2, porque quanto maior a temperatura, menor será a velocidade de uma reação química. O experimento 1, turma, ele faz a 60 graus. Pode observar que as outras condições são todas iguais. E a temperatura do experimento 1 está a 60 graus. O experimento 2, 10 graus Celsius. Então, qual que é a mais rápida? Evidentemente, turma, que é o experimento 1. Por que isso? Quanto maior a temperatura, maior a quantidade de energia que tem no sistema. Quanto maior a quantidade de energia, maior a energia cinética das moléculas que se movimentam. Se há uma movimentação maior cinética das moléculas, ocorre um maior número de colisões, né? Maior temperatura, mais energia, maior energia cinética, mais colisões. Se está havendo mais colisões porque a temperatura é maior, a reação química vai mais rapidamente, tá? Então, o experimento 1, ele ocorre mais rapidamente que o 2 e não lentamente. Então, o item B está redondamente incorreto, tá? Quanto maior a temperatura, mais rápida é a reação, porque ela provoca uma maior energia cinética entre as moléculas dão mais cabeçada umas nas outras, a reação química ocorre mais rapidamente, tá? No item C, ele compara, turma, os experimentos 1 e 4 na tabela, né? E ele fala o seguinte, o experimento 1, ele ocorre mais rapidamente que o 4, porque a concentração de íons H+, em 1, é maior que no experimento 4. Ele dá nessa tabela, turma, o conceito de Ka. Isso aí nós vamos aprender em equilíbrio químico. Eu nem sei porque que ele colocou isso nessa tabela agora, tá? O Ka, turma, é a constante de equilíbrio, né? É a constante de equilíbrio do ácido, né? Na verdade, turma, essa constante de equilíbrio, ela dá a medida da força do ácido. Quanto maior o Ka, mais forte é o ácido.
Então, o ácido clorídrico, ele é 1 vezes 10, deixa eu ver se eu vejo aqui na apostila, 1 vezes 10 a sétima. Também uma apagadinha aí na apresentação, né, no slide. 1 vezes 10 a sétima. E do ácido acético, o Ka, é 1,8 vezes 10 a menos 5. Ou seja, é lá para baixo, bem inferior. Então, pela medida do Ka, o ácido clorídrico é um ácido muito mais forte que o ácido acético. Pergunta para vocês, eu precisaria colocar a medida do Ka para a gente saber disso? Não. A gente pode se lembrar disso lá no primeiro ano, né? Lembra? Os ácidos fortes são ácidos de halogênios, de cloro, bromo e iodo. Lembra? Então, esses hidrácidos que a gente fala, o ácido clorídrico, o ácido bromídrico e o ácido iodídrico, eles são super, hiper, mega porretas de forte, né? Eles são fortes, porque eles têm essa característica. Os hidrácidos de halogênios, cloro, bromo e iodo são fortes. O ácido acético, turma, é o ácido do vinagre. Ele é um ácido orgânico, porque ele tem carbono. Eu comentei isso lá atrás, não sei se vocês se lembram. O ácido acético, como ele é um ácido comestível, a gente tem na nossa alimentação, como o ácido carbônico do refrigerante. Quando você toma refrigerante, seus dentes não solvem, né? Porque o ácido carbônico é um ácido fraco. Por que ele é fraco? Porque ele tem carbono também. Ácido carbônico, ácido acético, tem carbonos na molécula. São ácidos fracos. Só de olhar para o nome, a gente já sabe que o ácido clorídrico é mais forte que o ácido acético. Mas vamos supor que você não soubesse. Aí você olha a medida do Ka. O Ka é maior, o ácido é mais forte. O Ka é menor, o ácido é mais fraco, tá? Ele fala que o experimento 1 ocorre mais rapidamente que o 4, porque a concentração de íons H+, é maior. Quanto mais forte for o ácido, turma, mais ele se ioniza. O que é a ionização? É a separação. Ele separa o ânion do íon H+. Quando você coloca um ácido forte na água, o que ele faz? Ele separa, ele ioniza na hora. O ácido forte, ele tem um alto grau de ionização. Então, se ele se separa rapidamente, ele também reage mais rapidamente. Agora, o ácido acético, turma, ele demora para liberar um H+, e olha que aquele H+, ele pode voltar, ele vai tentar sair de novo, ele é bem lenta essa ionização, por isso que o ácido é fraco, tá? Então, o experimento 1 ocorre mais rapidamente? Sim, exatamente, tá? Quanto mais forte é o ácido, maior é o grau de ionização, mais rapidamente é a reação química, tá? Mais rápida é a reação química. Muito bem. Depois a gente tem lá o item D, tá? Vocês querem um minutinho? Deixa eu ver se tem alguma pergunta até aqui. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Fala, Davi. Explica B de novo? Claro, Davi, vamos lá. Ô, caramba, peraí. Peraí que meu computador resolveu fazer greve, peraí. Isso. O item B, ele pede para a gente analisar, Davi, 2 experimentos, né? E esses experimentos, eles ocorrem a temperaturas diferentes. Sempre quando a gente vai comparar experimentos e verificar a rapidez da reação, a gente só vai ter uma variação de um componente. Se tiver outras variações ao mesmo tempo, não dá para a gente avaliar. Então, sempre quando você compara experimentos, eles vão variar apenas em uma característica. Nesse caso, eu coloquei a linha vermelha, né? Eles estão variando na temperatura. Quanto maior a temperatura de um sistema, né, mais energia esse sistema vai ter. Por que mais energia? A transferência de energia térmica, né? Temperatura, energia térmica, isso vai acarretar uma maior energia cinética entre as moléculas, tá? Ou seja, a energia térmica, ela se converte para as moléculas em energia cinética, elas vão absorver essa energia, né?
aumenta-se a energia cinética, elas vão se movimentar muito mais rapidamente. Se movimenta mais rápido, aumenta o número de colisões. Lembra que o número de colisões ele está relacionado com a ocorrência de reações químicas. Então, quanto mais colisões houver, né, mais a reação química é mais rápida, tá? Então, se você comparar dois experimentos e um deles tiver uma temperatura maior, com certeza a velocidade da reação é maior, tá? Por quê? Maior a temperatura, maior a energia disponível, maior será a energia cinética das moléculas, maior o número de colisões, mais rápida é a reação química. A gente chama esse conceito, Davi, de teoria das colisões, né? Essa é a teoria das colisões. Se aumenta a disponibilidade de energia, aumenta o número de colisões, aumenta a velocidade da reação. Tudo bem? Belezinha? Deixa eu ver lá. Ops, abri aqui a coisa a mais. Tranquilo. É muito importante a gente entender esses conceitos básicos, porque depois, né, quando você avalia conceitos mais complexos, você usa esses conceitos básicos, né, e você começa a ligar uma coisa com a outra. Aí você faz, quer dizer que tal coisa, porque a energia cinética é maior. O importante da gente aprender essas teorias básicas, quem vai estudar qualquer curso que seja relacionado às ciências aí na faculdade, biologia, química, física, né? A gente sempre associa as coisas de ensino médio, né? A gente sempre associa. Tudo bem, Davi? Mais alguma pergunta? Tudo bem, então. Eu que agradeço a sua dúvida. É sempre bom, porque a dúvida de um sempre é a dúvida de outros também, né? Então, olha, aqui no experimento C, eu tinha falado que o experimento 1, só para revisar, ocorre realmente mais rapidamente que o 4, porque o ácido clorídrico é um ácido forte, tá? No ácido forte, a velocidade de reação é maior. Eu recomendo para vocês, né, como revisão para vestibular, obrigatoriamente, dá uma olhada lá no primeiro ano, né, e dá uma revisada nas regras de força, o que é um ácido forte, o que é um ácido fraco, o que é uma base forte e o que é uma base fraca. Eles usam muito esses conceitos em análises de questões de vestibulares, tá? Muito bem. Agora, no item D, ele fala lá, o experimento 4 ocorre mais lentamente que o 5, porque quanto maior a temperatura, menor será a probabilidade de ocorrerem colisões efetivas. Bom, gente, eu acabei de explicar isso, né? Estava explicando para o Davi, né? Quanto maior a temperatura, maior é a probabilidade de ocorrerem colisões, né? Mais temperatura, mais energia, maior energia cinética, né? Então, maior o número de colisões. Então, tá incorreto, tá? Como é que a gente poderia corrigir esse item? O experimento 4 ocorre mais rapidamente que o 5, porque quanto maior a temperatura, maior será a probabilidade de ocorrerem colisões efetivas entre os íons dos reagentes. Então, a D está redondamente errada. E no item E, você tem lá, né? O experimento 3 ocorre mais lentamente que o 6, né? Por quê? Quanto maior a concentração dos reagentes, maior será a velocidade de uma reação química. Realmente, turma, quanto maior a concentração do reagente, maior será a velocidade de uma reação química. Mas por que aumentou a concentração? Porque ele é mais ionizável. Se ele é forte e ele ioniza mais, ele aumenta a concentração de íons H+, tá? Então, maior é a força do ácido, portanto, maior a ionização, maior será a liberação de íons H+. Então, meu povo, o experimento 3, ele ocorre mais rapidamente que o 6, e não mais lentamente, tá? Então, a alternativa E, ela estaria correta se ela dissesse o experimento 3 ocorre mais rapidamente que o 6, tá? Portanto, está incorretíssimo aí, tá? Está incorreto também. E essa é a questão número 5.
para outras turmas também, né, os outros terceiros anos, eu deixei para explicar essa questão com bastante calma, porque ela, na verdade, ela é uma síntese do que nós vimos de fatores que influenciam a rapidez de uma reação. Veja, você tem concentração dos componentes, você tem a superfície de contato, você tem a temperatura, tá? O que faltou aqui foi só o aumento de pressão e a presença de catalisador. Mas, tirando isso, a gente viu os componentes principais. Quando caem essas questões em vestibular, Enem adora a questão assim, né? Eles, na verdade, eles colocam... esses são os principais, tá? Força de ácido ou força de base, estados de agregação, né, que é a superfície de contato, e a temperatura, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Perguntas. Não tem pergunta? Pablo, tudo bem? Yuri, de boa. Luana De Lazari, tranquilo. Ana Carolina. Tranquilo, obrigado, Yuri. Então tá bom. Então, let's go on. Vamos continuar. Ana Carolina, tudo certo. Obrigado, Ana. Obrigado, Yuri. A Luana, tudo certo. Então tá bom. Nesse exercício número 6, né? Qual que é a primeira coisa que a gente faz? Antes da gente ler o enunciado ou as alternativas, a gente bate o olho nesse gráfico, né? Quando você olha para esse gráfico, qual é a primeira coisa que você pensa? Energia de ativação, né? Catalisador. Então a gente olha aí, você já pensa, pô, tem energia de ativação, é o pico, né, de energia, você vê lá entalpia em quilojoule por caminho de reação, que pode ser o tempo, né? E quando você observa dois gráficos sobrepostos, você fala, pô, o gráfico mais alto, ele é sem catalisador, e o gráfico inferior ali, mas o calombinho menor ali, ele é com catalisador, né? Então, sem catalisador lá em cima, com catalisador embaixo. Então, fala lá na questão, durante a manifestação das reações químicas, ocorrem variações de energia, que estão sendo mostradas aí no gráfico, né? A quantidade de energia envolvida está associada às características químicas dos reagentes consumidos, que aí no gráfico é A mais B, e dos produtos que serão formados, que no gráfico é C mais D. Aí ele continua, o gráfico abaixo representa um diagrama de variação de energia de uma reação química hipotética. Ele não está dando qual é a constituição, né? Em que a mistura dos reagentes A e B leva à formação dos produtos C e D. Bom, a gente batendo o olho aí, a gente vê que A mais B equivale a 20 quilojoules. Dá uma olhadinha com atenção no gráfico, né? Ali no A mais B, onde você tem ali o nível dos reagentes, a quantidade energética dos reagentes, sem reagir ainda, é de 20 quilojoules. Depois que a reação se processa, que forma os produtos C mais D, a quantidade de energia correspondente, povo, é de menos 10 quilojoules. Você fala, ué, mas diminuiu? Diminuiu. Diminuiu por quê? Porque essa reação é exotérmica, tá? Então, essa é outra conclusão que a gente tira quando você olha para o gráfico, né? A quantidade, virando aí para o lado de vocês, a quantidade de energia de reagente, ela cai quando ela forma o produto, tá? Se a quantidade de energia está diminuindo, né, é porque essa reação é exotérmica, tá? Ela tá... Por que a energia cai? Porque ela perde energia para o sistema, tá? Então, a gente já meio que esmiuçou esse gráfico. Agora, vamos ler lá embaixo. Com base no diagrama, né, no gráfico, conclui-se que, no primeiro item, a energia de ativação da reação na presença de catalisador é igual a 35 quilojoules. Bom, a energia de ativação, meu povo, a gente sabe que é a diferença de energia do reagente até o complexo ativado. Complexo ativado é o pico, é onde a energia chega no topo. Ele está falando, turma, a energia de ativação da reação na presença do catalisador. Então, é o pico menor. Ele está se referindo a esse pico menor aqui, tá? Então, essa diferença energética, ela começa em 20 e ela sobe até 35. Então, a gente vai avaliar a energia de ativação corresponde a essa diferença.
entre 20 e 35, tá? Então ele fala, a energia de ativação da reação na presença do catalisador é igual a 35 kJ. Mentira, né, gente? Porque se a energia começa em 20, né, e ela vai até 35, a variação é de 15. Então tá errado, tá? A, a energia de ativação, ela corresponde a 15 quilojoules, porque seria a variação nesse pico, 35 menos 20, que seriam 15 quilojoules, tá? Então, 35 menos 20, a variação, a gente pega o maior menos o menor, né? 35 menos 20, onde está a seta azul ali, né? Então, ali corresponderia a 15 quilojoules. Está redondamente errado, tá? Depois, no item 2, ele fala a reação é exotérmica. Percebam, turma, que eu já tinha falado, né? A quantidade de energia de A, pro lado de vocês aí, ó, para o A mais B, diminui, né? Que eu estou representando por essa setinha vermelha. Quando a quantidade de energia diminui, é porque parte dessa energia foi perdida para o meio, tá? E quando se perde, a reação efetivamente é exotérmica. Então, o item 2 está super, hiper, mega blaster correto. Está corretíssimo aí, tá? Tá correto. Tudo bem? Então, a reação é exotérmica. Como é que seria se ela fosse endotérmica? Seria o inverso, tá? O reagente lá embaixo e o produto lá em cima, que aí ele precisa absorver energia, tá? O endotérmica, ela tem um perfil. Se fosse reação inversa, se ele perguntasse a reação inversa é endotérmica, aí estaria correto, né? A reação a inversa é endotérmica, também estaria correto, aliás, né? C mais D subiria para A mais B e a reação também seria, aliás, endotérmica, tá? Depois, no terceiro item, ele fala, o catalisador deixa a reação mais rápida. Todo mundo sabe disso, né? Catalisador deixa a reação mais rápida. Tudo bem. Porque o que ele faz mesmo? Pois ele faz a energia de ativação diminuir. Perfeito. Ó, o catalisador deixa a reação mais rápida, pois faz a energia de ativação diminuir. Até aqui está correto. Agora ele coloca de 40 kJ para 15 kJ. Então, para eu observar essa variação sem catalisador com catalisador, eu tenho que comparar as duas energias de ativação. Eu comparo a energia de ativação sem catalisador. Sem catalisador, turma, é aquele pico máximo lá em cima. Então é 60 menos 20, que eu coloquei pela setinha vermelha, tá? Então veja, de A mais B até 60, a gente tem aí a diferença entre a energia de reagentes, que é 20 quilojoules, até o complexo ativado, que é o topo, né, da energia de ativação sem catalisador, tá? Então, 60 menos 20 vai dar 40. Então, ele diminui de 40 joules para quanto? Né? Você tem aí, com catalisador, seria do reagente, que é 20 também, mais para o pico menor, que é 35. A gente já fez isso no item 1, né? 35 menos 20 vai dar 15. Então, ele está diminuindo de 40 quilojoules para 15 quilojoules, né? Veja que nós estamos observando a variação entre o reagente, que é A mais B, e o pico, né? Primeiro o pico sem catalisador lá em cima e o pico com catalisador embaixo. Então, 40 vai para 15, está correto. Então, embaixo está correta também, tá? Então, são corretas as alternativas 2 e 3, tá? Que é o item C, não, o item E. Item E de professor, tá? Essas análises de gráfico, turma, elas são muito importantes, tá? Pedem muito no vestibular em química, né? Bem importante. Deixa um minutinho aí para vocês anotarem alguma observação.
e depois eu volto lá para a aula para ver se tem alguma pergunta, tá? Um minuto aí, vou medir aqui no meu reloginho de areia. Pessoal, esses gráficos, né? Essas tabelas que a gente está vendo aí durante as aulas, né? Que vocês têm na apostila, anotem observações, tudo, né? Quando vocês forem revisar a matéria, vocês têm todas as informações anotadas. Então, esses comentários extras que eu faço, essas flechinhas que eu coloco, não tenham pudor, façam isso na apostila de vocês também. Porque depois, como eu disse, se vocês precisarem revisar a matéria, você bate o olho e fala, mas de onde que o professor tirou esse 40 menos que vai para 15, né? Você tem tudo isso na apostila, tá? Então, tem o costume aí de essas anotações de aula, né, que eu faço, eu sempre deixo um minutinho aí para vocês colocarem aí na apostila, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Pessoal, alguma dúvida? Esses exercícios ficaram claros? Tudo bem? Beleza? Ana Carolina, tranquilo? Alessandro, tranquilo. Beleza. O Davi, fala, Davi. Vamos lá. Você não entendeu muito a 3? Vamos lá, vamos voltar lá. Deixa eu fazer o seguinte, ó. Deixa eu fazer o seguinte. Para você poder entender melhor. Quer ver? Deixa eu ver se fica mais claro agora. Ah, tá certo. Peraí. Já só um pouquinho. Deixa eu só ajeitar aqui. Agora. Peraí, só um minuto. Tinha feito. Era só um minutinho, Davi. Nesse item 3, ele fala o seguinte, ó, o catalisador deixa a reação mais rápida, pois faz a energia de ativação diminuir de 40 joules para 15 joules, tá? Então, vamos analisar por partes.
Ele começa lá, o catalisador deixa a reação mais rápida. Perfeito, né? Quando uma reação química ocorre, a função do catalisador, se for adicionado, é efetivamente diminuir a energia de ativação. Então, a reação química é mais rápida. Lembra que eu comentei com vocês que o catalisador é uma espécie de atalho energético, né? Quando você coloca o catalisador lá, ele participa da reação, depois ele sai, né? E nisso, a reação ocorre com menos energia. Se a reação precisa de menos energia para ocorrer, ela é mais rápida, tá? Então, quando ele fala o catalisador deixa a reação mais rápida, perfeito. Depois ele coloca, pois faz a energia de ativação diminuir. Também está correto. Catalisador diminui a energia de ativação. Agora, ele fala que essa energia de ativação, ela diminui de 40 kJ para 15 kJ, tá? Agora, essa diminuição de 40 kJ para 15 kJ é de uma reação sem catalisador para uma reação com catalisador, tá? Sem catalisador para com catalisador. Porque com catalisador a energia diminuiu. Agora, será que diminuiu mesmo de 40 kJ para 15 kJ? Então, o que a gente faz? A gente vai verificar primeiro a variação de energia, né? Ou a energia de ativação sem catalisador, tá? Sem catalisador é o pico mais alto, né? E quando a gente vai avaliar a energia de ativação, é a diferença energética entre o reagente, que é A mais B, que é 20 kJ, e o complexo ativado, que é o alto do pico lá. Lembra? O pico lá em cima a gente chama de complexo ativado. Então, essa diferença de complexo ativado para o reagente é a energia de ativação. Então, nesse caso, sem catalisador, o pico maior é 60 menos 20. Sempre, Davi, é do reagente ao topo do pico, tá? Então, sem catalisador é o pico maior. 60 menos 20, 40 kJ. Então, está correto. Então, sem catalisador, a energia de ativação da reação, ou a energia necessária para a reação ocorrer, sem catalisador, é de 40 kJ, tá? Agora, e a gente colocando o catalisador? Quando você coloca o catalisador, o que acontece, né? Essa energia, ela cai para 35. Então, o que você faz? Para medir essa energia de ativação, a gente parte da diferença entre reagente e o complexo ativado. Só que o complexo ativado aí é do pico menor, que é o pico com catalisador, tá? Então, esse pico menor é sempre com catalisador, lembra? Catalisador diminui a energia de ativação. Então, a gente vai fazer o cálculo, né, para a energia de ativação dessa diferença. Então, a diferença é 35 menos 20, que é 15, tá? Então, sem catalisador, 60 menos 20, que é 40. Com catalisador, 35 menos 20, que é 15, tá? Por isso que a gente faz a comparação, né? 40 caiu para 15, então tá correto essa alternativa. Por isso que é a alternativa E, tá bom? Agora ficou mais claro, Davi? Ficou mais claro? Ótimo. Sempre vocês me perguntem, tá? A Gabriela Duarte, qual é a alternativa das 5? Se não me engano, é a C, Gabriela. Você não anotou? É a alternativa C. C de sapo. Tô brincando. É a alternativa C, tá? É a alternativa C. Tudo bem, turma? Ficou bem claro? O Pablo já saiu correndo já. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, não tem problema, passado o tempo, eu tiro dúvida de vocês. Ficou claro? Ficaram claros esses exercícios? De nada, Gabriela. Mas você entendeu a 5, né, Gabriela? Ficou claro a resposta da 5, por quê, né? Tudo bem? Entendeu? Eu vou colocar, turma, essa correção, né, com as respostas, eu coloco lá na sala de aula, tá? E na próxima aula, então, a gente começa as aulas 42 e 43. Tá bom, gente? Se não tiver mais nenhuma dúvida, bom final aí de dia para vocês e a gente se vê na próxima aula, também chamada de amanhã, tá? A gente se vê amanhã. Um abraço a todos. Obrigado, gente. Um abração para vocês. Obrigado, Alessandro. Obrigado eu. Falou, Luca. Falou, Yuri, Lucas Gomes, Alanes. Valeu. Falou, Cauã. Tudo de bom aí. Falou, Ana. Tchau, tchau. Obrigado a todos aí. Falou, Murilo. Tchau para todos aí. Grande abraço para vocês.